A coisa já estava ruim, o Getúlio falou assim, não, agora vamos piorar mais ainda, agora vamos destruir tudo. O Brasil de hoje é o Brasil do Getúlio, né? O Estado gordo, grande, intervencionista, CLT, populista, MEC, populista, centralizador. Porque, na realidade, o Getúlio Vargas ele não era bem fascista, ele era positivista. O problema é que positivismo, fascismo e comunismo têm várias notas em comum. Você não sabe onde começa um, começa outro. É que às vezes a gente usa, eu também uso isso, socialismo e comunismo como sinônimo, mas na realidade não é. Comunismo é a última fase na visão do Marx, do socialismo, na qual o Estado vai desaparecer a divisão de trabalho, uma visão romântica. A ideologia alemã que o Marx comenta, o único texto que ele comenta mais sobre o comunismo, é de um ridículo, de um romantismo completo. Mas aí voltando, então, aí o Getúlio Vargas, ele era do Rio Grande do Sul, ele era encantado com o Júlio de Castilhos, né? Ele era adepto do castilismo. Júlio de Castilhos era um grande positivista lá do Rio Grande do Sul. O que é o positivismo? Positivismo é uma doutrina péssima, inventada por Augusto Comte, na França, no século XIX. E aí ele defendia que a humanidade ia ter etapas necessárias, né? Então tinha a etapa da religião, depois a etapa dos filósofos, porque ele era muito impactado pelo iluminismo também. E aí vinha a fase positivista, que essa é a fase de superação da humanidade, todas suas fraquezas e tal, uma baboseira completa. Ele foi muito influenciado pelos iluministas, pela Revolução Francesa e pela Revolução industrial. E aí dentro do positivismo se criou uma cultura tecnocrata e uma cultura centralizadora. Então na visão positivista o Estado tem que ser grande, tem que ser forte, tem que ser centralizador, tem que ser disciplinador, ou seja, as transformações sociais têm que ser guiadas pelo Estado. Não pode ter partido político, os Estados não podem ter autonomia, tudo tem que ser feito pelo Estado. E os positivistas também defendiam uma tutela do trabalhador também. Não, o Estado ou ele incorpora estatais ou as empresas privadas têm que estar de acordo com a mentalidade do Estado. É o que é a China, né? É o que é a China. A China é fascista. Porque né? a China... Antes, para você montar uma empresa lá, tinha que ter alguém do Partido Comunista, alguém indicado, participando de alguma coisa da sua empresa, na direção, ou societário. Agora parece que caiu. Então hoje você poderia abrir uma empresa livremente. O fascismo é pior. Agora, o que aconteceu? O Getúlio Vargas foi formado nesse ambiente positivista. O livro preferido dele era do Saint-Simon, que era um socialista utópico. Por quê? Porque o Saint-Simon foi o mestre do Augusto Comte. O Augusto Comte trabalhou dentro de uma visão de socialismo utópico também. Aí o Getúlio Vargas conseguiu o poder e começou a implementar essas visões positivistas. Só que o que aconteceu? Ele ficou cercado de gente que era fã do fascismo. Então, o Filinto Miller era fã do fascismo, o Dutra, no começo, ele era pró-Alemanha, Então, ele ficou cercado de gente que era fascistoide, e alguns até nazistoides. E então, ele misturou ele de alma positivista com gente que tinha visões fascistas. E aí, então, ele resolveu fazer uma reforma social e econômica no Brasil com a visão positivista, só com algumas notas dessa turma que influenciou ele. Agora, a questão da Carta da Lavoura é só você ler um e outro. Carta da Lavoura é principiológica, só tem princípios. São 20 artigos só. A CLT são 800. Não dá para uma ser cópia da outra. Não dá. Uma tem 20 e outra tem 800. Então, não dá. Então, na realidade, essa visão é meio equivocada. O Getúlio Vargas teve influência fascista? Teve, mas pelos ministros dele. A alma dele era positivista, claro. A alma do Júlio de Castilhos. Vamos começar com a questão trabalhista, que é interessante. Porque aqui no Brasil, se a gente for ver, tem o trabalhador, tem o empregador e tem algo a mais, um terceiro elemento aqui, que é o Estado, aqui, que sempre vai ganhar dos dois lados. Nos Estados Unidos, na relação trabalhista, se elimina esse chato e fica os dois negociando. Então você pode, nos Estados Unidos, negociar um contrato. O contrato entre patrão e empregado é que vai ser respeitado. Não é assim que o americano não tem direito a férias, não tem direito a hora. Isso é combinado com o empregador. Se você pode combinar com o empregador, olha, eu trabalho 8 horas por dia e quero um mês de férias por ano. Você vai cumprir isso. Se o empregador não descumprir, você processa ele como um contrato, como outro qualquer. Um contrato de compra e venda, prestação de serviço, né? Como a gente faz com qualquer coisa. Qualquer coisa, que é o que deveria ser.
o Estado deveria ter, na pior das hipóteses, umas regras gerais, né? Não ter discriminação no trabalho, estimular talvez um valor mínimo para a hora trabalhada e tal, como começou no Brasil, hein? A Primeira República Era começou assim. com disposições gerais, mas limitando abusos, né, e tal. Nos Estados Unidos também. Tá, não, vamos combater os abusos. Tá bom, mas aí criou um monte de burocracia imbecil. Tinha até, parece que o Bolsonaro revogou, que tinha até dizendo o tamanho de uma cama de descanso de hospital, por exemplo. Então, o hospital era fiscalizado se o comprimento da cama era adequado para o enfermeiro repousar ou médico. Quer dizer, umas coisas assim sem sentido nenhum, umas coisas delirantes que só atrasam o Brasil, né? Então, deveriam ser leis gerais que protegeriam regras gerais e deixar patrão e empregado discutirem o salário, claro. E as horas trabalhadas, porque vai favorecer o empregado no longo prazo.